Daí, pessoal, mais uma resolução. O preço de um produto sofreu exatamente 3 alterações ao longo do primeiro trimestre de 2011. A primeira alteração foi de 10%, dado em janeiro, sobre o preço inicial do produto. Em fevereiro, um novo aumento, agora de 20%, foi dado sobre o preço que o produto possuía no final de janeiro. A última alteração sofrida foi novamente devida a um aumento de 10%, dado em março, sobre o preço final de fevereiro. A variação do preço do produto acumulada no primeiro trimestre de 2011 relativamente ao seu preço inicial foi de... Bom, primeiro eu peço desculpas aí que o enunciado está com algumas faltas aí de acentuação. Isso aí eu simplesmente fiz um Ctrl+C, Ctrl+V de uma pergunta que eu vi postado aí numa postagem aí do, se não me engano, do Facebook. Então aí eu resolvi colar aqui e aí vou resolver isso em vídeo. E então diz assim, eu vou resolver esse exercício não de uma forma algébrica ou de uma forma mais tradicional e acadêmica. Vou tentar resolver de um jeito mais simples. Então eu vou atribuir como valor inicial para esse bem R$1.000. Então, o valor inicial, portanto, no início aí, né, de janeiro, eu vou colocar R$1.000. Poderia ser também 100, né? Mas eu vou colocar R$1.000 porque eu estou prevendo, como são aumentos sucessivos, né, isso vai gerar aí algumas decimais. Então, quanto maior o número que tu coloca para servir de referência, fica melhor de tu entender depois a relação lá no final. Bom, então o valor inicial R$1.000. Aí o que acontece? A primeira alteração foi de 10%. Então olha só, a primeira alteração ou primeiro aumento, o primeiro aumento foi de 10%. Então o que aconteceu? Eu tenho R$1.000 mais 10%. Ou seja, eu tenho R$1.000 mais 100. E aí eu fico com R$1.100. Isso foi o primeiro aumento. Aí eu tenho um segundo aumento. O segundo aumento foi de... O primeiro foi de 10%, o segundo aumento foi de 20%. Sobre o preço acumulado, sobre o preço no final de janeiro. Então, quanto que é esse preço no final de janeiro? 1.100, né? Após o aumento de 10%. Então, esse 1.100 mais o segundo aumento, ou seja, mais 20%. Então, isso vai ficar 1.100 mais... Aí eu vou calcular 20% de 1.100. Olha só, 20% de 1.100 de uma forma rápida. Observa que 10% é igual a 110. Como são 20%, logo isso é 220. Então aqui eu tenho 1.100 mais R$220. Isso está me dando 1.320. Então isso foi o valor acumulado após o segundo aumento. Mas aí teve um terceiro aumento. E aí esse terceiro aumento foi sobre o valor de 1.320. E esse valor 1.320 ele sofreu um novo aumento de 10%. E aí 10% de 1.320, né, é a décima parte de 1.320. 10% de 1.320 é a décima parte, que equivale a 132. Então eu tenho 1.320 com mais 132. Isso vai me dar 1.452. Então esse aqui foi o valor final após os 3 sucessivos aumentos. E esse aqui era o valor inicial. Então ele pergunta, ó,
qual foi a variação do preço em relação ao preço inicial. Então, a variação do preço foi 1.452 menos o valor que eu usei como ponto de partida, menos 1.000. E aí foi o que? 452 de aumento. Como ele quer a razão ou a relação com o valor inicial, então essa relação é igual a 452 comparado com o valor inicial 1.000. Então estou comparando a variação com o valor inicial. 452 por 1.000, se eu quero aí uma resposta percentual, eu preciso que embaixo fique quanto? Fique 100, né? Para ficar 100, ficar %. Então é necessário que isso aqui vire 100. Para que isso vire 100, eu dividi aqui embaixo por 10. Faço a mesma coisa aqui. Divido por 10 em cima e eu tenho 45,2. 45,2 por 100, que é o mesmo que 45,2%. Ok? Então é isso. Espero que vocês tenham aproveitado e até a próxima.